Vamos lá, pessoal, nós vamos falar agora da linha C dentro de imunidades tributárias. Nós estávamos finalizando a linha B e você viu que a imunidade dos templos de qualquer culto, e a conversinha que a gente estava tendo era exatamente em cima de ser autoaplicável ou não. Ali na linha C nós temos 4 imunidades diferentes, 4 entidades diferentes, e poderíamos ter 4 imunidades diferentes. Eu deixei registrado ali para você, você tem imunidade para partido político, para assistência social, para entidade sindical e de educação, tudo dentro da linha C, ok? Bom, então a primeira discussão relevante aqui está em cima daquela expressão que eu já comentei com você, que tem o desde que atendido os requisitos da lei. O que isso significa para nós, gente? Que a previsão da imunidade está na Constituição. Só que para que essas entidades tenham essa proteção, efetivamente usufruam do benefício da não incidência, elas precisam respeitar alguns requisitos. E esses requisitos são completados por uma lei complementar, que é o CTN, que a gente já conhece. Então vale a pena você fazer o registro aí do artigo 14 do CTN. E você vai abrir um cantinho aí para poder registrar letra A, letra B e letra C, tá bom? Só para encaixar para você, partido político, ele é essencial para a manutenção do regime democrático de direito, a entidade sindical, a assistência social, aqui no caso proteção do elo mais frágil da relação laboral, assistência social, divulgação, difusão do bem na sociedade e educação, cultura, ensino como forma difundida. Então vem para prestigiar isso aqui, eu vou comentar de forma individualizada daqui a pouquinho cada uma dessas instituições. Mas para que elas tenham a proteção da imunidade, olha só, elas não podem distribuir lucro, tá? Então, o que elas precisam fazer para ter a imunidade? Não distribuição de lucro. Não distribuírem lucro. A letra B, você vai colocar aí, não distribuição de lucro, aplicação do recurso no próprio país. Aplicação do recurso no próprio país. E letra D, elas precisam ter também regular escrituração contábil. Regular escrituração contábil. Tem prova que chama essa imunidade de condicionada. Ela tem que respeitar essas condições para que ela tenha a proteção da imunidade. Então, bastante cuidado com isso aqui. É por isso que lá na parte final nós temos no texto que ela não é autoaplicável, especialmente por causa dos requisitos de lei que devem ser atendidos, tudo bem? Então, bastante cuidado com isso aí. Beleza, só para comentar aqui algumas coisas importantes aqui para nós. Lá na entidade sindical, gente, você sabe que já tem sindicato de empregados e sindicato patronal. Eu falei para você que seria para proteger o elo mais frágil da relação laboral. E ainda que a reforma trabalhista tenha dado uma equilibrada aí, ela pende de alguma maneira para o empregado. Então isso quer dizer que isso não vale para sindicato patronal, só vale para sindicato de empregados a tal da imunidade, ok? No que diz respeito à assistência social, difundir o bem. No que diz respeito à educação, aqui vale a pena também um comentário, porque a OAB já cobrou em cima de instituição de educação. Primeira informação importante aqui, gente. Não interessa se a instituição é pública ou se é privada. Só que a gente vai ver que o fluxo que acontece aqui é exatamente aquele que nós desenhamos lá dos templos de qualquer culto. Ela tem que aplicar o recurso em prol da manutenção e da atividade da estrutura dela. Inclusive é daqui que sai aquela súmula vinculante número 52 que nós discutimos, né? Então vai aplicar do mesmo jeitinho. Como que a OAB cobrou então? Falou que tinha uma instituição de educação que era superavitária e era privada. E aí ela deu no meio da questão que todos os recursos eram reinvestidos e aplicados em prol da manutenção da atividade da estrutura. Qual que é o detalhe então? Não interessa se é pública ou se é privada. Não é o superávit, gente, não é o lucro, não é o déficit ou prejuízo que vão ditar essa regra, mas sim o que ela faz com esse lucro, ok? Tem que ter a reversão. Lá na prova da OAB, ela narrou a reversão do recurso. Só que às vezes você pega lá essa informação, está lendo a questão lá, a questão às vezes tamanho médio ali, você está lendo a questão e aparece lá no meio que ela aplicou, que ela reverteu todos os recursos em prol da atividade dela. E você não se atenta
E ela vai lá e fala que é imunidade para imposto e para taxa. Não esquece essa informação aqui mais importante, que nós já registramos anteriormente, que as imunidades só valem para impostos, tá bom? Então, bastante atenção no que diz respeito a isso aqui. Lá na prova da OAB, ela falou somente em impostos, eu só estou completando a ideia aqui para nós. Então, ela foi lá e discutiu o seguinte, ficava jogando com isso. Olha, ela só pode ser aplicada a imunidade se for para instituição pública, vale para privada. Só que ela não pode ter isso aqui, gente. A OAB falava o seguinte, não tem impedimento à distribuição de lucro. Olha a primeira coisa que você anotou lá. Distribuição de lucro não pode acontecer. Então, tem sim um impedimento. Ela não precisa fazer uma escrituração contábil. Tem sim. Então, para que essas pessoas, essas entidades tenham a proteção da imunidade, necessariamente a gente precisa aqui que esse artigo 14 seja respeitado. Tudo bem? Então, atenção com esse jogo. Segue aquele fluxo, tá? É o mesmo desenho do templo. Se ela falar que distribui o lucro, não está revertendo o superávit em prol da estrutura e da atividade. Aí não vale. Se por acaso ela aplicou o recurso todinha na atividade principal dela, aí está resolvido o problema, ok? Lembra da súmula vinculante 52. Próxima classificação nossa aqui de imunidade tributária é a de livros, jornais e periódicos. Detalhezinhos sobre ela. Nós temos algo bem novo aqui, vai estar aí sim na boca do gol para a sua prova cobrar, especialmente porque nós tivemos um julgamento recente do STF pacificando o tema em relação a livros, jornais e periódicos. Mas a primeira discussão é a seguinte, o porquê da imunidade? Isso aqui para difundir acesso à informação, cultura, ensino e etc. Segunda informação, isso aqui, gente, não está relacionado com aqueles bens do patrimônio. Igual você viu ali anteriormente. A igreja não vai pagar IPTU lá do imóvel de propriedade dela. Aqui a gente vai ver que o livreiro, o jornaleiro, ele vai pagar a banca de revista, a livraria, elas vão pagar o IPTU do imóvel, elas vão pagar imposto de renda naturalmente. Então isso aqui está relacionado com o próprio livro, com o próprio periódico, tá bom? Então vai incidir ali sobre o papel, por exemplo, não vai incidir o tributo, melhor dizendo, né? Sobre o papel e por aí vai. É assim que funciona e geralmente aqueles tributos que estão relacionados com a indústria, como um IPI da vida. Bom, o que é importante aqui? A primeira informação importante, ela já é bem batida, que seria sobre o conteúdo da publicação. Se o conteúdo da publicação ele é relevante, ele é importante para determinar, para aplicar ou não essa imunidade. Já pode lembrar aí, gente, que não interessa o conteúdo, tá? Vamos pegar aqui exemplo de revista. Você pega Veja, Carta Capital, Caras, Tititi, Playboy, qualquer tipo de revista, tá? Não há distinção entre o conteúdo, não precisa ser alguma coisa efetivamente cultural ou que te agregue, tá? Para o STF tudo é cultura, para ele até material pornográfico tem a questão da proteção da imunidade, beleza? Certo. A segunda, ela é muito batida, tem gente aí que nunca viu isso, que seria a aplicação da imunidade tributária de livro, jornal e periódico, dominante na jurisprudência, para para lista telefônica, perdão, para lista telefônica. Então, no que diz respeito à lista telefônica, você dá um Google lá, você acha o telefone de tudo que você precisa, a gente nem vê mais, mas o pessoal mais antigo aí conhece bem. Certo. Qual que é a questãozinha da moda? Lembra que lista telefônica tem a proteção, mas como a gente não vê mais por aí, a questãozinha da moda, gente, está em cima de álbum de figurinhas. Há algum tempo atrás nós tivemos aí Copa do Mundo, e o povo tudo doido lá, atrás de figurinha. Álbum de figurinha, segundo o STF, tem proteção dessa imunidade de livro, jornal e periódico. E tem muita prova que já cobrou em cima dele, ok? Mas é o que interessa. Estava dizendo para você a história que o STF vinha apreciando e aceitando a aplicação, ainda que de forma contida, dessa imunidade que a discussão ficava. É para o livro físico ou também vale para o livro digital? A gente está na era da tecnologia, então você tem aí e-book, você tem leitores digitais, e aí vale ou não vale? Não valia. Foi quando o STF publicou aí, apreciou a matéria recurso extraordinário 330.817. Isso aqui é de forma mais precisa, você vê que ainda está novo, do dia 8 de março de 2017, ele publicou e aceitou e estendeu
a aplicação dessa imunidade para o livro digital, para o e-book e para os leitores digitais, tá? Leitores digitais, o livro digital e o e-book. E no materialzinho que você tem à mão e que você recebe, você vai ver que tem essa história inteira lá falando sobre essa extensão da imunidade. Então toma cuidado, gente, porque tem muita prova que já está perguntando, a prova da OAB ainda não, mas a gente sabe aí que essa média aí de 1, 2, 3 anos assim é o jeito e é o momento dela exigir de você a cobrança, tá bom? Exigir esse conhecimento. Então você está atualizadinho. E para fechar o tema de imunidade tributária, nós temos a linha E, que fala de videograma e fonograma. Para ajudar, videograma, gente, é a gravação do som mais imagem. Isso aqui vai valer para o DVD. E fonograma é a gravação do som. Isso aqui vai valer para o CD. Isso vai valer para o CD. E o povo popularmente chamou isso aí de imunidade musical. Ok? Certo. O que é importante lembrar aqui? A ideia dessa imunidade seria proteger, coibir, concorrer com a pirataria. Ela é relativamente nova também. Ela veio lá em 2013 com a emenda à Constituição. Você tem um tempinho aí já dela. Só que poucas questões acabam aparecendo sobre essa classificação de imunidade, especialmente porque ela tem um textão enorme e a gente já está enfrentando uma série de problemas porque, infelizmente, mais uma vez, nosso legislador mandou muito mal na hora de entregar esse texto. Então você vai ver que a imunidade para videograma e fonograma de obras musicais ou literomusicais e artigos de mídias digitais que os contenham. E aí as discussões ficam o seguinte: quando você vai para esse texto, vale a pena você dar uma olhada lá. E eu vou mostrar onde a prova poderia cobrar. Não é muita cara dela, mas onde ela poderia cobrar. Pouquíssimas questões exigiram isso e quando exigiram vieram em cima dessa informação. Ok, ela fala assim, obra musical ou literomusical. Já tem definição nos tribunais superiores que, por exemplo, um CD de declamação de poesia não teria a extensão dessa imunidade, não teria aplicação. Ele fala de artista brasileiro, produzido no Brasil. E se começou a produção aqui e terminou lá fora, se começou lá fora e terminou aqui, e se é de um artista brasileiro com a participação de algum artista internacional, como é que vai ficando essa imunidade? Pela má redação a gente não sabe muito dizer. Então nós já estamos tendo várias discussões judiciais sobre a aplicação ou não dessa imunidade musical, tá bom? Certo. Professor, o que eu preciso me atentar? Tem um salvo lá no meio dessa linha E. Salvo na etapa de replicação de mídias ópticas de leitura. Olha só, nós temos 3 operações aqui regulares nesse processo. Você tem a produção, você tem a replicação e você tem a circulação. Na produção, gente, nós tínhamos a incidência de imposto de renda, de ISS e nós não temos mais. Foi o que a imunidade tirou. Na replicação, nós tínhamos a incidência de ICMS, de IPI e é o salvo. Então aqui continua incidindo. Na circulação, nós tínhamos ICMS, imposto de renda e aqui também saiu. Ou seja, essa aqui é a etapa que a incidência continua. O que sua prova costuma fazer quando cobra? Ela vai lá, conta a história dela, pega essa imunidade inteira praticamente e fala que isso tirou os impostos sobre renda, patrimônio e serviço, sobre videograma e fonograma e tira o salvo também. Coloca lá que a imunidade ela vai também tirar o tributo da replicação, que seria um ICMS, que seria um IPI nessa operação, tá bom? Então cuidado, porque ela geralmente vai cobrar de você exatamente em cima desse salvo aqui, que seria na etapa de replicação. O que isso aqui deveria ter feito? Você pegava um CD, por exemplo, que tinha um preço ali de R$19,99, de R$12,99, depende, né, do que você estava comprando. Ele tinha que cair o preço dele em R$5, R$7, o que desonerasse disso aqui. Você ia pegar um DVD com preço de R$39, de R$49, enfim, dependesse, a depender do que você estivesse comprando. E mais uma vez isso aqui ia cair para R$32, para R$29, porque teve essa desoneração aqui. Inclusive que daria um impacto bacana. Só que as coisas no Brasil desvirtuam, né? Esse rapaz aqui, ó, a produtora, a gravadora, aumentou o lucro dela.
o CD, o DVD continuou praticamente com o mesmo valor. Diminuiu de forma bem mínima. Só que a gente fala que veio tarde justamente porque a gente discutia esse negócio aí de CD, de DVD. Hoje praticamente você não compra, depois passou a era do pendrive aí, agora nem pendrive mais, né? Nós estamos falando dos serviços de streaming. Então você tem Spotify, você tem Netflix. Então a conversa já está lá para o outro lado. Nós temos aí uma briga ferrenha para poder fazer discussão e para poder chegar em um valor que seria justo para todo mundo na tributação de serviços de streaming, como Spotify e Netflix, dentre vários outros. Então veja que a imunidade não é que ela perde o sentido, mas é que ela realmente veio tarde. Eu não imagino a sua prova cobrando de forma tão aprofundada, a não ser brincando com esse salvo, tirando aí a etapa de replicação, tá bom? Então bastante cuidado com imunidade tributária, porque a nossa prova gosta bastante desse tema, mas ela prefere aquelas lá de cima. Ela fala muito sobre imunidade do templo, ela fala de vez em quando sobre essa imunidade ali da linha C, ela trouxe recentemente da instituição de educação. Já cobrou muito tempo para trás a imunidade recíproca e está na hora aí dela cobrar de você ou a musical e principalmente essa de livro, jornal e periódico, demandando a informação do STF aí para nós, que pacificou a matéria, estendendo isso para o livro digital, para o e-book e para os leitores, certo? Não fica com dúvida não, hein? Vai mandando sua pergunta sempre aí para o prof. A gente encerra esse tema de imunidades tributárias e a conversa agora será outra.